Apocalipse capítulo 5, abrindo o livro, um bom tema para a gente poder perceber no capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. Após o capítulo 4, o apóstolo João ter a visão do trono de Deus, a glória de Deus, tentando descrever sem conseguir. No capítulo 5 nós vemos que na mão direita daquele que estava sentado no trono tem um livro em forma de rolo, em forma de pergaminho. E é interessante percebermos então que o trono de Deus, o trono do universo, ele tem um propósito para toda a história. Ele tem uma história para revelar, ele tem uma história para manifestar. Ou seja, a história da humanidade não se move por acaso, como os gregos acreditavam, os ateus, os humanistas talvez. A história da humanidade não é conduzida pelas trevas, pelo inimigo. A Bíblia fala então que o Senhor está no trono e que nas mãos dele está o livro que contém o registro antecipado da história, o livro que descreve o plano de Deus, o propósito de Deus para toda criatura. E aí o texto mostra que a história da humanidade está nas mãos de Deus. Este é o livro que está nas mãos do Pai. E João, quando vê este livro, ele percebe, ele ouve uma voz forte de um anjo forte. Versículo 2 dá essa ênfase. E a voz do anjo diz: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar os selos?
E o texto diz, o versículo 3, que ninguém, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir e nem olhar para esse livro. Nem olhar para esse livro. Amado, nós somos muito prepotentes querendo entender Deus, descrever Deus, compreender Deus. Se nem o livro a gente pode olhar, imagina a glória do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, quando era Saulo, disse que ele viu uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia e ficou cego. Quando ele viu uma manifestação parcial ali da glória de Jesus sobre ele. E quando João vê esse livro e ouve essa voz dizendo que ninguém era digno de olhar, ou seja, ninguém é digno de desvendar ou conduzir a história da humanidade, ninguém é digno de controlar a consumação de todas as coisas. O que João faz? João começa a chorar, um choro profundo, um choro, uma tristeza profunda, porque ele percebia ali uma limitação humana, a limitação dos próprios anjos. Ele percebeu que ninguém é digno, ele reconhece a incapacidade de todos os seres humanos ou angelicais de contemplar ou descrever a grandeza de Deus e o propósito eterno de Deus de criar todas as coisas. O homem ateu, humanista, incrédulo, ele tenta se esconder ou se omitir de buscar a Deus, justificando que ele não compreende, não entende e lançando perguntas sem fundamentos. Querido, o Senhor é glorioso, invisível, mas real, eterno. Nós precisamos apenas contemplá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo e conhecê-lo parcialmente cada dia mais, através da palavra, através de Jesus, através da comunhão, através da oração. Vamos o conhecendo de glória em glória, de fé em fé, às vezes só de ouvir falar, e aos poucos os nossos olhos espirituais certamente vão o vendo, mas ele é real, ele é vivo, ele é glorioso, ele é indescritível, ele é incomparável. O choro de João, reconhecendo a incapacidade de toda a humanidade, de todos os anjos, de toda a criação, diante da grandeza de Deus, de repente cessa. João para de chorar porque ele ouve uma voz, uma revelação, que traz a ele a solução e a interpretação da história. Ele ouve uma voz dizendo: o Cordeiro é digno, o leão da tribo de Judá é digno, porque ele venceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. O choro de João cessa quando ele percebe que a solução, a interpretação, o sentido de toda a história está em Cristo, é através de Cristo, é por causa de Cristo e é para a glória dele, do Cordeiro, do leão de Judá, da raiz de Davi. João percebe que o Senhor Jesus, que ele conheceu, que ele andou com ele, que ele tinha intimidade, que ele reclinava-se sobre o seu peito, ele, o Senhor Jesus, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele morreu a nossa morte, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Por isso ele é digno de desatar, de desvendar a história, de revelar o propósito eterno de Deus e de ser ele o mediador entre Deus e os homens para salvar todo que nele crê, que o recebe, que se rende a ele. João vê o Cordeiro que foi morto, porque o texto diz isso. O versículo de número 5 diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele é o leão da tribo de Judá, uma figura do seu poder, da sua força, da sua autoridade, mas ele é o Cordeiro de Deus. O versículo 6 diz: eu vi, e quando ele vê, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, que tinha ali, de alguma maneira, as marcas de quem sofreu, morreu por nós, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem 7 chifres e 7 olhos, isso é símbolo, isso é figura, que lá em Daniel explica, ou seja, ele tem toda a
autoridade, Ele é onipotente e Ele tem todo o conhecimento, Ele é onisciente, Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo está nas mãos dEle, nada escapa do governo dEle. O Senhor Jesus, o leão, que também é o cordeiro, e nos parece que a expressão cordeiro é mais citada do que leão. Ele é o Messias, Ele é o vencedor, porque antes Ele foi o sofredor, Ele morreu por nós. Ele é o leão de Judá, porque Ele antes foi o cordeiro de Deus que morreu por nós. A vitória veio pelo sacrifício da cruz. Ele é reconhecido como cordeiro que morreu por nós. E é interessante que logo à frente vamos ver que o mundo vai ver a ira, não do leão, a ira do cordeiro. Nós devemos nos lembrar do caráter de leão do Senhor, no sentido de autoridade, mas a natureza do cordeiro, que se entrega, que obedece, que é humilde, que se quebranta, que morre por nós, é a natureza dos filhos de Deus. E Ele é digno de todas essas coisas. Alguns até dizem, eu sei que eu preciso ir para a cruz, mas até esse desejo às vezes tem uma motivação errada. Eu quero ir para a cruz para que eu seja honrado. Mas o Senhor Jesus, Ele deixou o trono por causa da cruz, e não o contrário. Até o ir para a cruz deve ser para que a glória seja do Cordeiro e não nossa, para a glória dele, que nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. E amado, quando nós temos a convicção de que Jesus tem o livro da história em suas mãos, que Ele tem a chave da história em suas mãos, isso deve nos levar a algumas atitudes, pelo menos 4 que eu quero falar. Primeiro, se eu creio que Jesus está no controle de toda a história e o livro está nas mãos dele, eu preciso encher o trono de Deus de intercessão. Versículo 8, o texto diz que quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes se prostraram, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações da igreja, dos santos, os separados. A palavra santo significa os separados para Jesus, por Jesus, a igreja de Jesus. Se eu creio que Ele está com toda a história em suas mãos, eu vou encher as taças de oração, de intercessão. Eu vou orar sabendo que quando eu oro, eu estou participando da manifestação de Deus na história, da salvação de vidas. Eu estou participando do que Deus está fazendo, mesmo num mundo injusto, um mundo desigual, um mundo de aparentes contradições que só serão dissipadas no dia da volta do Senhor, que vamos entender todas as coisas. Mas nós vamos orar se nós cremos que Ele está no controle. Em segundo lugar, se nós cremos que o Senhor está no controle da história, com o livro da história em suas mãos, nós vamos testemunhar com ousadia para todas as nações. Versículo 9 nos deixa claro, no cântico dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, eles dizem: Ele é digno de abrir o livro, de abrir os selos, porque Ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Se eu creio que Jesus está com a história em suas mãos, eu vou testemunhar com ousadia, eu vou querer participar de levar o Evangelho a outras nações, orando, investindo e dizendo: eis-me aqui, e indo para os lugares onde o Evangelho é menos conhecido, na minha nação, na minha cidade e em outros povos e nações, porque eu creio que Jesus morreu por todas as etnias. Em terceiro lugar, se eu tenho convicção que Ele está com o livro da história em suas mãos, eu vou valorizar a minha posição espiritual. O texto no versículo 10 diz que o Senhor constituiu para si, nos constituiu reinos e sacerdotes. Eu vou valorizar que Deus, Ele me colocou nessa terra não para que eu seja mais um, não para que eu seja escravo do pecado, escravo dos vícios, escravos da minha vontade, dos meus desejos. Ele me colocou na terra para que eu tenha uma posição espiritual de rei e sacerdote, ou seja, a autoridade
para viver a vontade dele, manifestar o reino dele, e sacerdote, alguém que ministra ao Senhor, alguém que também ministra aos irmãos da parte do Senhor. O Senhor me estabeleceu e te estabeleceu na terra para reinar em vida e desfrutar esse acesso à presença dele como um sacerdote através do sangue de Jesus. Vou valorizar isso. A vida espiritual é a vida real, querido. A vida que nós vemos, ela é ilusória. A verdadeira vida é esta. Apocalipse, lembre-se os irmãos, a palavra significa revelação. No inglês vem direto na Bíblia, é revelação. É Deus descortinando, tirando um véu para a gente enxergar o mundo espiritual e enxergar a história debaixo desta ação soberana de Deus e do mundo espiritual que nos é revelado em Apocalipse. Nós vamos entender quem nós somos na terra. Você é sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdote do Senhor, reis e sacerdotes, não na linguagem da teologia triunfalista, dizendo que nós vamos governar sobre todas as pessoas, vamos ter os maiores postos na sociedade. Não dessa maneira, porque o reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos manifestar o reino de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nós vamos manifestar o reino da misericórdia de Deus. Nós vamos manifestar o reino vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho e também socorrendo os necessitados, manifestando a justiça do reino, até que o Senhor Jesus volte. Reinos e sacerdotes. Ministramos ao homem, ministramos ao Senhor, somos sacerdotes dele. No reino de Deus, na visão bíblica, não existe clero e leigos. Na visão bíblica, todos que são de Jesus são sacerdotes, têm acesso à presença de Deus, ao trono da graça, pelo sangue de Jesus. Ministrar ao Senhor e ser ministros do Senhor é para todos os filhos de Deus que têm entendimento de que são discípulos de Jesus, e não meros cristãos evangélicos ou qualquer outra religião que seja. Precisamos ter a identidade certa. Se cremos que Jesus está com o livro nas mãos. E em quarto lugar, quando nós cremos e temos convicção de que Ele está com o livro da história nas suas mãos, nós vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração que só Ele é digno de receber. Os cânticos cantados no Apocalipse são tremendos, focados em Deus, teocêntricos, focados em Cristo, cristocêntricos, ou seja, no Deus único, que é triuno na sua manifestação gloriosa e misteriosa. Mas os cânticos glorificam ao Senhor por quem Ele é, pela sua natureza, pelos seus atributos. Percebendo aí no versículo que fala desses cânticos, tanto no versículo 9, mas também principalmente o versículo 12, falando aí de como os seres viventes, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se unem a milhões e milhares de milhares, e começam a cantar um cântico, e diz que eles proclamam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o que, irmãos? Pelo menos 7 coisas: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Todo louvor, tudo pertence a Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. A história não gira em torno de você e de mim, de homens ou uma nação, quem quer que seja. A história, ela gira em torno do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A história mostra: Jesus é o centro de todas as coisas. Ou seja, nas Escrituras então nós percebemos que um cordeiro morreu no lugar de um indivíduo, no lugar de Isaac, em Gênesis. Depois nós vemos em Êxodo que um cordeiro morrendo no lugar de uma nação, na Páscoa, ou de famílias. Em Isaías 53 fala de um cordeiro que morre por uma nação. Mas em João 1,29 nós vemos: o cordeiro morreu por todos os povos, para salvar a todos que nele crê. E nós devemos dar a glória, a honra e o louvor a Jesus. Ele é o Senhor de tudo e de todos. A adoração então
em Apocalipse é interessante, que ela é iniciada aqui no capítulo 5 com um quarteto, os 4 seres viventes, aí depois amplia para um coro com os 24 anciãos, e depois vários solistas declarando quem é digno, e milhões e milhares de anjos, todos e tudo louvando ao Senhor. A expressão aí fala todos e todas as coisas. Parece o texto, amado, que vai chegar um momento que até as coisas inanimadas vão glorificar o Senhor, vão se mover diante da glória do Senhor, que vai se manifestar na volta do Senhor Jesus. E a gente percebe aqui, depois de tudo isso, é interessante ver o número de harpas que aparece aí, né? 28 harpas no versículo 8. Você calcula, em Apocalipse 14, 2, fala de 144 mil harpas. E Apocalipse 15, 2 fala de inúmeras, incontáveis harpas. O céu é um lugar de sons maravilhosos, de adoração ao Cordeiro, de uma vida em torno daquele que no céu não precisará ter sol, porque a glória do Cordeiro iluminará todas as coisas. Nós precisamos pensar mais o céu, não como fuga, não para deixar de estudar, de fazer faculdade, de ter uma boa profissão, não, pelo contrário, nós adoramos o Senhor, ansiamos por Jesus e vivemos plenamente, dedicamos aqui na terra, porque enquanto estamos aqui queremos servir o Senhor com os nossos dons, talentos, com o nosso tempo, mas a nossa pátria está lá, nós não pertencemos a este mundo. Hebreus 11, homens que o mundo não era digno, viviam como errantes, forasteiros e peregrinos, mas que trabalharam, que construíram, que edificaram. E a adoração que passa por todo esse movimento no céu, como que conclui o capítulo 5? Como temos que todos os dias começar e terminar o nosso dia, versículo 14, os 4 seres viventes respondiam amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. A palavra adoração no grego é a palavra proskinel, é se prostrar e beijar os pés, adorar o Senhor todos os dias. A vida profunda com Deus vai nos levar a uma profunda adoração, de se prostrar, de devolver a Ele o que Ele nos dá, de sondar o nosso coração, para que o Senhor remova qualquer nível de orgulho que nos é peculiar e que precisamos guerrear contra ele todos os dias. Então, o louvor do céu, que em algum momento foi levantado com grande entusiasmo, de repente se mistura com um profundo temor e senso de adoração que nos leva a nos prostrar. O nosso louvor, a nossa adoração deve passar por isso, a celebração, o entusiasmo, mas que sempre nos leva a um profundo temor, a um quebrantamento, que nos leva a nos prostrar e se render e dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Pai amado, nós queremos orar e dedicar ao Senhor a leitura da palavra, e cada irmão que recebe esta ministração no Brasil e fora do Brasil, Espírito Santo, que a revelação do Apocalipse penetre na nossa identidade, que não venhamos a precisar compreender e explicar detalhes desse maravilhoso livro revelado pelo Senhor para a igreja na história, mas que possamos ser ministrados em nosso íntimo e transformados cada dia mais em adoradores que amam o Senhor, que reconhecem a tua soberania sobre a nossa vida e sobre a história, e que te adoram e que se colocam à tua disposição e que perseveram para que o Cordeiro seja glorificado em todo o tempo através da nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.